Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia, o seu podcast que fala das transformações dos desmaios da nossa consciência. E vocês estão percebendo que hoje, obviamente, não estamos online e também não estamos no estúdio. E quando vocês sabem que o episódio não tem esses dois formatos, é porque ele é ainda mais especial. Então você se prepare, porque hoje a gente vai tocar na prática, através da história da doutora Gislaine, que vai se apresentar com mais calma também, a multidimensionalidade, os caminhos da intuição, os caminhos de perceber que a realidade é muito maior do que a realidade física que nós enxergamos. E eu acredito que nos últimos, algumas dezenas de anos, né, cada vez mais ostensivamente, até a própria psicologia não está tendo muita saída, está tendo que aceitar que a alma e o espírito eles existem. E aí, dentro disso tudo, eu sou Débora Nuco, você sabe, nesse momento. Eu sou Luana Ferreira, estou aqui também. A gente vai conversar e bater esse papo hoje, então, sobre os caminhos da transpessoalidade e como que isso tem impactado cada vez mais a nossa visão de humanidade, de ser humano hoje, né? E por isso convidamos ninguém mais, ninguém menos que a doutora Gislaine, que é uma referência na área de psicologia transpessoal. Já foi, inclusive, minha psicóloga. Estava contando aqui para ela que quando eu era criança, a primeira memória de fazer leitura em família com a minha mãe foi o livro dela, um livro que chama Pingo de Luz, que inclusive no ano passado, 2024, teve uma releitura e está disponível na editora Voz, depois a gente vai colocar os caminhos direitinho. Mas é uma pessoa com uma trajetória maravilhosa, é uma referência não só aqui em Belo Horizonte, mas em outros estados, conhece muitas pessoas dessa área, Brasil e mundo afora. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Gislaine. Queria que você se apresentasse, porque o seu currículo é enorme, e a gente deixa o convidado bem à vontade para falar quem ele é da forma que quiser. Então, se você pudesse apresentar. Tá bom. Para mim é um prazer estar conversando com vocês todos, né? E eu comecei na transpessoal, acho que desde que eu nasci, que o trans é além, e o pessoal da personalidade, é o que vai além da personalidade. Então, é aquele espaço, aquele nível de consciência e que a gente enxerga e percebe algo mais do que a terceira dimensão, esse mundo concreto, conceptual. Não é? E desde criança que eu percebo outras realidades e eu achava aquilo super natural. Por exemplo, eu morava no interior com meus pais, e quando toda a família morava em Belo Horizonte. E quando falecia alguém, antes de chegar o telegrama, que eu sou da época do telegrama, antes de chegar o telegrama, eu já avisava para os meus pais: fulano morreu. Mas o que é isso? Você está dando? Morreu, fulano morreu. Por que eu sabia? Porque o fulano tinha vindo me avisar. Isso você com quantos anos? Eu tinha 7, 8 anos. Uau! Então a morte sempre foi um assunto natural para você. Eu tinha medo. Por incrível que pareça, eu tinha medo, porque eu enxergava demais. Então, eu não gostava de passar em porta de cemitério. Até que eu tive uma experiência que a gente, dentro da psicologia transpessoal, a gente chama experiência cósmica. É uma ampliação grande da consciência em que a gente percebe uma dimensão muito maior. Inclusive, o professor Pierre Weil, ele escreveu um livro que chama Consciência Cósmica. O que é isso? Eu sempre, desde criança, 6, 7 anos, eu sentia uma coisa. É muito esquisito falar isso, mas a gente é esquisita mesmo. Esse é o nosso jeitinho. Eu sentia uma coisa que eu não sabia o que era, mas me dava muito medo. Era como se eu não é bem a palavra, se eu fosse desmaiar. E aconteceu uma coisa que eu não sabia o que era. Então, eu fazia muita força, eu chegava a suar para não sentir isso. Aí, foi passando os anos, eu sempre com essa sensação. E depois que eu era casada, que eu tinha meus 3 filhos, na época que eles eram pequenos, uma escadinha, 6, 4, 2, depois de um dia de trabalho, olhando criança, eu cheguei na minha cama e desmontei. A hora que eu desmontei, aconteceu que eu tinha medo, não deu tempo de eu segurar. Aí, o que foi que aconteceu? Eu me vi
É como se eu saísse do corpo. E naquela época, eu ainda não estudava psicologia transpessoal, não sabia o que que era isso, não sabia da possibilidade de sair do corpo, que é uma capacidade que todos nós temos, da nossa consciência, deixar esse corpo e ver o corpo a uma certa distância. Hoje, o YouTube está cheio de experiências de morte clínica, de pessoas que têm essa experiência, mas na minha época não tinha nada. Aí eu saí do corpo e fui para o cosmos. Era um espaço azul, azul da caneta, da tampa da caneta Bic. Não era azul marinho, não, era esse azul. E eu ia a toda velocidade em direção a uma luz amarela, não era dourada, era amarela. Essa luz me atraía. E do meu lado tinha. Aí antes eu fui olhar que forma que eu tinha. Eu tinha a forma de um círculo. Sabe aquele símbolo chinês do yin, do yang, uma vírgula preta, outra branca? Eu era aquilo. E eu girava assim e assim. Então, eu era um cometa com uma cauda. Aí eu ia e do meu lado tinha N outras formas indo em direção àquela luz. E nesse momento, eu abriu a minha consciência, eu tive uma compreensão total de muitas coisas que eu não sabia. Primeira coisa, eu vi que morte não existe. Então, pode vir o maior sábio do mundo falar que morte existe, que ao final, que não adianta, eu tenho certeza absoluta que morte na carne, a vivência, que morte não existe. Né? Compreendi a questão do apego, do desapego, mas muita coisa eu compreendi. E a sensação que eu tinha era tão boa, que eu identifico com o êxtase místico da Igreja Católica, de Santa Teresa d'Ávila, o Nirvana, né, do hinduísmo. Era uma sensação muito boa. Mas eu voltei. Eu voltei e fiquei pairando assim, em cima da minha cama, vendo aquele meu corpo. Eu tive uma pena dele, falei assim, nossa... Coitadinho! Limitadinho. Eu tive um instrumento tão bom e eu não soube usá-lo. Eu usei pouco dele. E foi a última coisa que eu pensei e entrei no corpo. Aí eu fiquei assim, pastel, sem entender nada. Meu marido era cirurgião, que hoje eu sou separada. Eu sabia que se eu falasse com ele, ele já estava me achando meio doida. Eu estava no segundo ano de psicologia. Aí que ia ser pior. Né? Aí eu fiquei calada, por prudência. Por amor à vida. Aí eu comecei, falei assim, onde que eu vou procurar? Eu estava no primeiro e segundo ano de psicologia, e eu tinha um professor de psicopatologia que era uma pessoa que eu admirava muito. Eu procurei, marquei umas consultas, ele teve umas 5 sessões comigo, e que eu via que ele testava raciocínio, memória, tudo, e depois disso ele falou assim, para ele eu contei, é claro. Ele falou assim, Gislene, ele era psicanalista também, não acreditava nada disso, ele nunca tinha ouvido falar. Ele falou assim, olha, eu posso te garantir, atestar de que de psicopatologia, de doença mental, você não tem nada. Você está perfeitamente sadia. Eu estou diante de alguma coisa que eu desconheço, então eu não vou opinar. Olha. Né? Ele foi muito lúcido. Sim. Aí eu comecei a ir nas livrarias e pegava tudo quanto é livro que eu achava que poderia me dar alguma explicação. Eu peguei um livro, a autobiografia de um yogi contemporâneo, do Yogananda, um livro grosso assim. E nesse livro ele conta umas experiências iguaizinhas à minha. Eu falei, olha, eu não estou sozinha. Né? Aí eu comecei a pesquisar mais na parte da yoga, da meditação. E aí eu já fiz o resto do meu curso já com essa visão transcendente, muito mais ampla do que só a personalidade, a terceira dimensão, sabendo que existia muito mais dimensões. E quando eu tive um professor também, não na faculdade, o Dr. Léo Matos, ele é mineiro, e com 19 anos ele resolveu conhecer o mundo, foi para o Rio de Janeiro, entrou no porão do navio, e o navio parou na Finlândia, ele desceu. Jesus!
Essa história. E foi morar numa aldeia de pescadores que ele queria aprender o finlandês. Se ele ficasse na cidade, ele acabaria falando inglês. Aprendeu e formou em psicologia, foi professor lá no PhD. E ele trouxe para o Brasil, junto com o Pierre Vairo, né, e o professor Antônio Luiz, da Federal, a psicologia transpessoal. Então, eu fui da primeira turma do Léo Matos. E aí eu aprendi a mandar lá estudar os níveis de consciência. Aí eu estava igual um peixe dentro d'água. Era a minha área, era a minha turma. Então, eu já formei, sem dúvida nenhuma, que eu iria trabalhar com psicologia transpessoal, né? Que é a psicologia que olha além da personalidade. Porque se você não sabe o propósito, o sentido da sua vida, de onde você veio, para onde você vai e quem você é, isso, por exemplo, quem sou eu, a gente sabe até um ponto. Tem muita coisa aí para a gente aprender. Mas algumas coisas, a psicologia transpessoal, a física moderna, já dá algumas respostas. Não são todas, né? Eu tenho consciência disso. Mas as experiências também que a gente tem de meditação e de perceber outros níveis de consciência, vai nos ajudando a enxergar o mundo com uma visão bem mais ampla. E isso nos ajuda em quê? Os nossos pequenos, grandes problemas, eles tomam uma proporção real. Eles não são tão trágicos, tão dramáticos, porque você sabe que aquilo é um processo de aprendizado. Você tem que passar por aquilo para você atingir um nível de consciência maior. E é interessante que as pessoas que tiveram morte clínica e voltaram, elas melhoraram muito a qualidade de vida, né? E eu tenho 60 anos de prática terapêutica, né? E eu vejo que as pessoas, né, que passaram por mim também estão numa outra qualidade de vida. Não sei você. Ótimo. Eu aqui. Estou. Desmaiada, excelente. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem, né, umas perguntas aqui, mas roteiro não existe tanto. Porque quando você fala, eu fiquei curiosa, Sim. quando você fala que você passou anos evitando esse desmaio, vamos usar a terminologia, depois de anos que isso aconteceu, qual que é a sua leitura? Assim, você estava com apego, era medo? Porque aí quando chegou uma exaustão, você falou exaustão física, de cuidar dos 3 filhos, você deitou, entregou e aí veio a experiência. Mas antes disso, o que te segurava? Medo do desconhecido, eu não sabia o que era aquilo. Não é? Nunca tinha ouvido falar, minhas coleguinhas também não sabiam, então era sempre desconhecido. Entendi. E valeu a pena. Valeu a pena. E aí, trazendo isso, você falou da questão de ter sido da primeira turma da psicologia transpessoal. Aqui em Belo Horizonte. Hoje, a gente ainda vê uma dificuldade dessa matéria, desse modo, dessa ciência, pertencer às formações acadêmicas de psicologia. Então, eu mesma quis fazer psicologia várias vezes, os cursos que me interessavam, as universidades, não tinha psicologia transpessoal. Então, a gente começou a estudar de forma periférica, né? Onde tinha os cursos, a gente foi para o IRC, que é outra coisa que a gente vai conversar. Por que você acha que isso ainda não está tão popularizado? Talvez não seja essa palavra, mas por que não está nas cadeiras da faculdade? Porque é novo, né? Eu acho que é uma das mais recentes, que agora tem outras linhas da psicologia, das mais recentes linhas da psicologia. O academicismo é muito baseado no Freud. E eu acho a psicanálise, para mim, uma filosofia maravilhosa. Mas como método terapêutico é muito lento, não resolve tão rápido as coisas. Não que eu não acredito sim, mas é um pouco mais lento. Mas é uma filosofia maravilhosa. E ele é muito racional, né? Então, as faculdades ainda estão seguindo. Para implantar uma nova ciência, uma nova visão, é muito complicado, é muito difícil, né? Está na nossa geração, mas isso eu acho que daqui, na próxima geração, já vai estar mais conhecido. Eu fico pensando muito na... Só um parênteses aqui, mudando o roteiro mais uma vez. O campo, né? Como está o campo? Nós gravamos na sexta,
Não, nós gravamos ontem e gravamos hoje. E ontem nós gravamos, inclusive, um episódio sobre o luto e a morte. Sim. Já trazendo também, normalizando esse processo. E aí o Uber, Lu, que foi me buscar lá, você viu no Instagram? Ele me contou que ele tinha um comportamento que ele sabia que não estava tão ajustado, mas estava ali naquele automático. E aí ele sofreu um acidente, caiu de 50 metros e eu perguntei, mas ele não tinha essa clareza, sabe? Se você assistir, Pedro, depois você vai ver. E aí eu vi que ele estava fora do corpo já. E aí eu perguntei, mas onde você estava? Aí ele, não, estava ali. É. Eu falei, entendi. E aí ele foi e falou que fez um combinado com o Deus, né? Que ele chamou de Deus. Se eu voltar para ver meu filho nascer, eu vou mudar meu comportamento. E nesse momento ele sentiu um jato de vento entrando na boca dele. E ele ficou com força o suficiente para todo quebrado, subir o morro. E aí ele falou que em um momento viu que não tinha mais como ele escalar, né? Porque lá no barranco de Casa Branca, ele sentiu o rosto virando e outro caminho se abriu e tinham mulheres já esperando para socorrê-lo. E aí, juntando esse relato assim para minha pergunta, acho que cada vez mais as pessoas têm que se despertar para isso. Sim. Ou num momento desse de É. que a alma pede, né? O meu filho e eu quero ficar, ou porque as curiosidades vai surgindo. Mas uma das coisas que eu fico pensando do nosso inconsciente coletivo, que ainda é bem materialista, mas nós somos seres multidimensionais. É. Onde a gente se perdeu? Que nos esquecemos da multidimensionalidade. Primeiro, eu quero só fazer uma parte que realmente esse assunto hoje em dia já é muito mais falado. Se você abre, desculpa, você abre o YouTube ou o Google, está cheio de depoimentos e tudo, é muito mais aceito do que há 50 anos atrás. Muito, muito, né? E as coisas hoje estão numa velocidade muito grande. Então, eu creio que dentro de pouco tempo, né? Não sei dizer quando, isso vai se tornar normal. Não é? Agora, respondendo a sua pergunta, onde nós nos perdemos foi quando surgiu a ciência. A ciência, ela era racional. É ou não é? É preto ou é branco? Não tinha meio termo. Isso, a ciência de Descartes, a ciência mais antiga. Depois, né, a do Newton, depois veio o Einstein e mudou um pouco essa ciência. Pode ser, quem sabe, talvez não é já. Eles viram que não é bem assim. E o mais interessante, olha que sincronicidade. O que fez essa mudança foi a luz. Eles estudando a luz pela ciência antiga, ela se comportava como partículas. Mas quando os aparelhos foram aperfeiçoando, a luz ora se comportava como partícula e ora como onda. Aí eles falaram, não pode, tem que ser uma coisa ou outra dentro da visão deles. Né? Isso deve ter na década de 20, 20 e pouco. Aí eles chegaram à conclusão que ora a luz pode comportar como onda e como partícula, dependendo do meio ambiente. E aí mudou toda a visão de mundo. Passou de ser aquela visão racional, é ou não é, eu só existe aquilo que eu enxergo, aí abriu todo o campo, veio a física moderna, né, com as suas teorias, e para ter uma visão mais ampla da realidade, mas não descartando a visão concreta, que ela é muito importante, mas ela é um aspecto da realidade. Né? Incrível, né? E o preço almático dos nossos conteúdos internos, de tudo isso que está permeando, né, o nosso campo, ele é alto para a gente virar essa chave de uma vez só, né? A consciência também não suporta. Como você percebe essa descoberta? Eu percebo assim, eu observo as pessoas que me procuram por psicoterapia. A pessoa começa a ficar incomodada, tem um incômodo interno, as coisas que ela sabe já não dão as respostas que ela precisa, né? Aí ela procura um meio para descobrir. Pode ser uma psicoterapia, que é o mais rápido, é um atalho, mas não é o único, né? Leituras, fazer cursos, e ela vai ampliando naturalmente a consciência até ela chegar no ponto que faz sentido as coisas para ela. Perfeito. Essa questão da física cartesiana, né, do preto no branco,
Eu lembro de ter lido uma vez que era como se os estudiosos, os cientistas da época, ignorassem a questão do espírito, inclusive. Né? A matéria era uma evidência tão mais, né, assim, mais fácil, que a gente está vendo, pegando, Mais tocando, palpável, mais né? palpável, que foram se aprofundando somente nisso. E como que a gente, desde desse movimento da física tradicional, como que a gente foi matando isso na gente, né? Como para a gente até pertencer, a gente fala muito de pertencimento, né? Para a gente pertencer, a gente não pode levar um depoimento diferente, uma sensação diferente. A gente tem que estar ali dentro daquilo que é aprovado, daquilo que é aceitável, né? E a gente perde enquanto coletivo. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, assim, você mesmo falou, a gente nem combinou, pode chamar de você, né? Mas eu tô É claro. Então, Senhora do céu. então, como que você enxerga? Você mesmo estava falando que agora a gente consegue ver no Google depoimentos de pessoas, no YouTube. Eu convivo muito com crianças e jovens, porque eu tenho filhos nessa faixa etária. Eu vejo que as percepções já são diferentes. Então, eles já estão vindo, talvez, com um chip novo. O que o coletivo vai ganhar com essa expansão de percepção, com essa expansão de consciência? Onde que a gente pode chegar enquanto sociedade, comunidade, expandindo esse entendimento do ser humano? Eu acho que é a qualidade de vida, né? Quando você se conhece bem, conhece o ambiente que você está, você consegue viver mais intensamente, né? E aproveitar todo o potencial que você tem, né? Que é muito grande e que eu acho que a humanidade ainda não está aproveitando. Então, quanto mais você expande a consciência, mais você consegue poder, conhecimento, mesmo tecnologia, até não tem nada contra a tecnologia, ela nos ajuda muito, né? Percepção extrasensorial, não é? Porque é interessante, eu participei uma vez de um congresso de parapsicologia em Brasília e eu nunca vi um congresso tão grande. Para vocês terem uma ideia, tinha gente do mundo inteiro, tinha tradução simultânea em 6 línguas. Uau! Aí tinha os russos, eles falavam de um experimento que eles fizeram, que é um cubo de espelho, todo de espelho por dentro e por fora. Aí tinha 6 cubos no mundo inteiro, em pontos bem distantes, na América do Sul, lá na Europa, na Antártica. E eles combinavam, os cientistas, eles entravam dentro do tubo, de acordo com o horário de cada um, e eles se comunicavam por pensamento como se fosse por telefone, sem faltar uma vírgula. Uau! E aí o espelho funcionava como um portal para telepatia, aumentando esse sinal? Isso. Engraçado, porque uma vez tinha consagrado psilocibina e eu percebi que quando eu olhei no espelho, aumentou. Eu falei, eu já tô... Aí eu mesmo já vi, tá vendo? Exatamente. Parecia que eu ia entrar mesmo numa... E já achei, tá vendo como é que a gente vai se... mutilando essas coisas que não são consideradas normais. Né? E também porque é isso, se eu assumisse, seria aquele medo do desconhecido, eu não sabia onde eu ia parar, onde eu vou. Eu falei, o meu avô era que é um outro experimento também, é do Schumann, né? Dos gorilas, não é esse nome, não. Não é esse não, essa é a experiência do centésimo macaco. Do milésimo, né? Não, centésimo. Centésimo macaco, que também fala disso, né? Que os macacos em continentes diferentes começaram a ter comportamentos iguais sem se comunicar. Que tem a consciência coletiva, né? Isso é muito importante. É o campo morfogenético. Isso mesmo. Gislane, vou te fazer uma pergunta. A gente está falando muito dos conteúdos, mas a gente quer muito saber também da sua história. Nós duas, a gente sempre fala isso, eu e Débora, que a gente se conheceu na psicologia transpessoal, no Instituto IRC, que foi fundado por ninguém menos que Gislane. A culpa é dela. O podcast existe por causa dela. Veja a exponencial da trajetória do trabalho de Gislane. Então, eu queria te perguntar, assim, você saiu da faculdade, você conectou com a psicologia transpessoal, e como que foi, assim, era um conteúdo que estava tão latente, que quais são as formas de manifestar ou de materializar aquilo que você estava aprendendo, vivendo e trabalhando? Quais foram as frentes? Não foi na transpessoal, não.
foi na faculdade, foi quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu lia muito aquela revista, tinha uma revista chamada Seleções, nem sei se Existia até outro dia, né? e era o máximo, porque hoje tem muita coisa, mas aquilo era o máximo. Eu lia as histórias, e eu lembro um dia que eu tomei uma decisão. Eu falei, se eu não me casar, eu vou abrir uma casa para me cuidar de menores abandonados. E são 12 anos. 12 anos. Eu me casei, aí entrei na faculdade e abri uma Casa Lar Vereda. Juntei com mais 4 casais e nós abrimos uma casa lá, onde nós pegamos da FEB 12 crianças. Essa casa existe até hoje. Tinham 2 tias, né, que eram minhas funcionárias, que trabalhavam para mim. Uma faleceu, a outra ainda está lá e é cuidada pelas meninas. 2 já se casaram, mas 2 estão muito bem. E essa casa, agora, hoje ela já se sustenta e eu tenho uma relação muito próxima com essas meninas, né? Que elas estão bem casadas e tudo. Depois que eu fundei a Casa Lar Veredas, eu fui um dia em Campinas fazer um trabalho de mandalas, né? E com o padre Haroldo Ramos, na fazenda de recuperação de dependentes químicos. Eles não conheciam mandalas, né? Que mandala é um processo autoterapêutico muito importante. Depois, mais para frente, eu posso detalhar um pouquinho. E eles ficaram tão encantados porque a mandala capta a pessoa no consciente, no inconsciente, no transconsciente. Então, a leitura da mandala é uma leitura muito transpessoal. Eles ficaram encantadíssimos. E aí surgiu, eu tive um chamado para fundar uma fazenda igual aqui, né? E o padre me ajudou muito, mandou a primeira equipe e eu fundei a Fazenda Renascer de Recuperação de Dependentes Químicos, que existe até hoje em Pedro Leopoldo. Né? Ela vai falando as coisas, entendeu? São Pedro Leopoldo. E eu tudo fiz. Eu não sou uma pessoa milionária. Eu fiz isso tudo sem pôr um tostão meu. É claro que um pouco a gente põe gasolina, alguma coisa. Mas eu pedi, né? E eu tenho bons amigos que acreditam em mim. Então, eu fui pedindo, eu preciso de uma fazenda para fazer um trabalho desse. Sim, fazenda! Só de uma fazenda. Eu preciso de uma fazendinha, então, as terras. E aí, uma amiga minha, filha até do prefeito aqui, o Roberto Souza Lima, a Mirti Souza Lima, ela me deu uma fazenda. Sabe? Ela falou, pode procurar a fazenda que eu te dou, porque eu acredito nesse seu trabalho. Aí eu saí procurando fazenda em tudo quanto é canto, encontrei aquela, negociei e comecei o trabalho de recuperação de dependentes químicos. Né? A fazenda tem 45 anos e hoje o presidente, o vice-presidente e todo o conselho são da primeira turma de recuperados. Porque, na realidade, a recuperação de um dependente químico é muito complexa. O índice de recuperação é pequeno, mas lá eles cuidam das vacas, dos porcos, mexem na terra, cultivam. Os alcoólatras anônimos de Pedro Leopoldo vão lá, que também é um método muito bom, né? E aí, o índice de recuperação é muito bom. Sabe, a fazenda existe até hoje, cada dia melhor, e principalmente porque ela é dirigida por pessoas que se recuperaram. Né? Aí nós vamos lá conhecer, né? Eu posso ir com vocês. Nós combinamos, né? E se vocês quiserem fazer também uma entrevista lá com ele. Sem dúvida, melhor, o dia né? inteiro a gente pode pegar e gravar. Sim. Várias histórias dos Depoimentos, né? Vai ser lindo. E depois que eu estava lá há 8 anos, eu recebi uma voz interna, né, que fala comigo. O meu amigo, Roberto Crema, ele fala que essa voz fala com ele também. Ele fala assim, nem eu, nem outro me disse. Maravilhoso. Não é eu, porque eu não penso isso. Mas também não é outro, porque está dentro da minha cabeça. Então, nem eu, nem outro. Maravilhoso. Amém. Aí, o nem eu, nem outro falou comigo para mim largar a fazenda, passar. Eu passei com responsabilidade, achei uma pessoa
que tinha vocação, né? E ela, tanto é que ela se mantém até hoje, não com essa pessoa, foi trocando os presidentes. E fiquei aguardando, né? Aguardando o que que era, quando um dia eu tinha um apartamento na praia, em Cabo Frio, eu andando pela praia, eu vi na minha frente, assim, por um cinema, todo um trabalho de expansão da consciência. Eu vi aquele gramado que tem lá no Instituto, tudo que eu tinha que fazer, o que, que eu tinha que fazer. Bem prontinho. Aí eu escrevi tudo e comecei a chamar meus amigos, porque são os clientes que vêm, eu chamo, quer me ajudar nisso? Aí juntou de gente, montamos a primeira equipe. É, e aí nós tínhamos que ter também uma fazenda, né? Uma outra fazenda. E eu ganhei outra fazenda. Gente, Um case. isso aqui é, como é que é aquela expressão viável, de, Inédito viável. inédito viável? O cria o impossível, um campo assim, da certeza do que do nem eu nem outro estavam falando, a ponto de magnetizar fazendas assim, ó. Eu tinha uma amiga que foi minha cliente, a Jurema Nunes, e o marido dela, o Paulo, era dono de uma rede de supermercados, o apoio aqui. E eles me deram a fazenda. E ela foi minha vice-presidente, me ajudou, junto com uma outra amiga nossa, Marília, que ela era uma sensitiva incrível. Ela percebia essas outras dimensões e recebia orientações. Então, nós fomos orientados a construir a fazenda. Ela foi, compramos lá em Pedro Leopoldo, eu tive sonhos. Eu vi o lugar antes, quando eu vi já estava lá, quando eu fui lá ver, já era aquele lá. Então, nós tivemos muita ajuda e começamos com o Instituto Santa Cruz de Harmonização e Cura. Isso funcionou durante os 7 anos. 7 anos é a época da mudança. Sim, Depois, eu senti que tinha que mudar alguma coisa e que eu tinha que me recolher e que eu tinha que ficar muito dentro d'água. Olha só. Nem eu nem outro vai. É que eu tinha que. Isso vinha dentro d'água. Aí eu procurei nos arredores de Belo Horizonte uma pousada que tivesse piscina. Achei uma em Sabará. Aí eu ficava dentro da piscina. E a galera passando, gente, como ela adora nadar. Aí veio toda a orientação, né, para esse novo trabalho, né, que é o Instituto, a metodologia. Eu tinha uma equipe de voluntários, nós chegamos a ter 60 e tantos voluntários. Nós íamos fazer mutirão lá, às vezes ia 3 ônibus daqui. A gente ia lá fazer os mutirões, ficava lá o dia inteiro. E fomos construindo. E a Jurema, que me ajudou também na Fazenda Renascer, ela também ajudou nas construções, sabe? Ela tinha muito recurso, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E a coisa foi funcionando. Primeiro funcionou como harmonização e cura. Eram programas de uma semana, sabe? E até um mês a pessoa ficava lá, visitava. Tem vários reinos que são espaços na natureza, que é o reino da mata, da água, das pedras, do fogo. E aí a gente desenvolvia trabalhos, vivências de autoconhecimento. E ele hoje continua ativo, né? E aqui estão 2 alunas que frequentaram, né, lá o Instituto e continua prestando o seu serviço. Então, para te dizer onde que começou, foi aos 12 anos que eu comecei nessa área de trabalhador social, né, que vinha as orientações do nem um nem outro. Eu me lembro que quando... Gente, é muito bom esse nome. Vou chamar o meu, vou falar Então, a minha próxima pergunta, inclusive, deixa eu concluir, que eu quero até... Inclusive, quando veio a orientação de fazer um trabalho de dependência, eu falava assim, mas eu não quero, eu já estou cheia de coisa, ainda vou mexer com... Eu trabalhava com tanatologia na época, eu acho que era a única profissional em Belo Horizonte. Meu consultório tinha 3 meses de fila de espera.
Aí eu falava assim, mas eu não quero, não tenho tempo, não, com a espiritualidade, ou com os seres, né, que vivem em outras dimensões mais elevadas, não tem diálogo, não tem. Eles sabem que eles querem aquilo. Tenta ter dialogando, você não consegue nada. Aceita que dói mesmo. Então, assim, a gente tem essa busca, né, de nem um nem outro, de escutar, de tentar entender um pouco mais da intuição. Mas para quem está vendo, às vezes pode ser uma novidade, né? Sim, Queria te perguntar, assim, se todos nós somos passíveis dessa conexão. sim. Qual que é a sua... Claro que funciona de diferentes formas para as diferentes pessoas. Mas para quem quer começar, não, eu quero escutar minha intuição, eu vivo uma vida muito materialista, numa rotina muito densa, como que eu posso escutar, talvez, essa voz e buscar novos caminhos? O que que você diria para a pessoa? Eu diria que a primeira coisa que a pessoa deve questionar, quem sou eu, que mundo é esse que eu vivo, e procurar as respostas. Isso quer dizer o autoconhecimento. E depois em paralelo a isso, ela tem que cuidar das suas emoções, que as nossas emoções são muito importantes. Mas se você não sabe lidar com elas, elas tomam conta de todo o seu ser e você não tem cabeça para mais nada. Né? A mente também, você tem que aquietar a sua mente. Porque nós vivemos num mundo em que tudo leva a um desenvolvimento mental. Então, a mente nossa é muito desenvolvida e você tem que ter controle sobre a mente, controle sobre as emoções, controle sobre a mente. Você consegue isso através da meditação. Existe N métodos de meditações, todos são válidos. Meditação andando, mil métodos, hoje em dia, isso não é problema. Né? E você meditar, que é aquietar a sua mente. É interessante que a sua voz interna não é a sua voz mental. A mente é o seu intelecto. Se você consegue parar um pouco a mente, aí vem a intuição, você escuta o seu coração. Se sua mente for agitada, você pensa o tempo todo, é a mesma coisa que eu quero falar com você no telefone, eu te chamo, você atende, e eu falo o tempo todo, eu não escuto o que você tem para me falar. Então, não adiantou. Né? Então, você tem que aquietar a mente, se autoconhecer, equilibrar a sua vida, saber administrar só isso. Tudo. Faz tudo. E falando desse processo pessoal, de tantas travessias, né? Como é que foi o início para o seu emocional e para a sua mente quando você, já percebendo nem um nem outro, tinha que ter o desapego para começar um novo projeto, vivenciar aquilo e depois também passá-lo? Teve desafio nessas travessias para você? Ou como foi? Olha, também começou aos 7 anos. Por quê? Eu morava numa cidade do interior e eu tinha uma goiabeira que ela tinha uns galhos lá em cima que ela fazia direitinho uma cadeira. E eu passava a maior parte da minha vida, do meu dia, em cima da goiabeira. Lá eu estudava, lá eu ficava olhando o céu, olhando as nuvens, o formato das nuvens, pensando na vida. Então, hoje, eu entendo que em cima da goiabeira eu já meditava. Eu passei a minha infância meditando. Né? Então, eu não tive esse desafio de ter que mudar o meu ser. Eu já fui sempre, eu sou de peixes, né? Eu fui sempre introspectiva, sempre procurei saber o que estava oculto, o que estava por trás das coisas, as leituras, né? Tudo me chamava atenção para isso. E como eu, desde criança também, já conversava com os mortos, eu queria saber o que era aquela vida e comecei, eu procurava estudar e quando eu conversava com eles também, mas não era uma coisa que todo dia eu conversava com eles, não. Em 6 meses eu conversava 1 ou 2 vezes, porque a gente falando assim dá a impressão, o tete-a-tete dela deve ser todo dia. Aqui 7 pessoas. Não é assim não. Isso é mais difícil de a gente acertar, né? Mas assim acontecia, por acaso. Mas por quê? Porque eu já tive uma infância que favoreceu a isso, né? Essa minha
quando eu ficava em cima da goiabeira, né? Então, isso foi. Eu não tive assim desafio. Quando eu comecei a psicologia, aí eu casei, tive os meus 3 filhos. Quando eles já estavam na escolinha, eu fiquei com tempo livre e aquilo não me satisfazia. O que, que eu ia fazer com aquele tempo? Aí resolvi fazer vestibular para psicologia. E fiz, passei na Católica e comecei o curso de psicologia. Mas eu já comecei o curso com essa visão transpessoal, que ela já fazia parte da minha vida, não é? Sim. Então, eu me lembro, a minha mãe também era muito sensitiva, mas ela era de todos, então ela era assim, né? Aí, um dia eu estava com ela olhando de mim, assim, ô Gislene, tem um índio aqui que quer falar com você. Aí eu falei com ele que não tem papo, não, mandei ele embora. Gente, o diálogo dessa casa devia ser ótimo. Devia. Que alegria. Mandei ele embora, não tem conversa não. Estou muito tarepada. Gislene, você falou uma coisa que é uma, desculpa, que é uma base de estudo nossa, assim, que é como que a falta de conexão com a natureza nos distancia dessa essência nossa, né? Tem vários estudos, né, que falam pôr o pé na terra, abraçar uma árvore, trocar íon com a árvore. A gente fica pagando de louco aí no centro da cidade, abraçando a árvore, pisando no chão. Mas é como se a gente precisasse retornar às origens, né? Para a gente, inclusive, conseguir com mais facilidade essa conexão com a gente mesmo. Talvez a infância privilegiada, né, de estar no entorno da natureza, você acha que pode ter favorecido? Ah, muito. Inclusive, você vê, foi em cima da árvore que eu vi tudo. Depois, foi dentro de uma piscina que veio a intuição para mim montar outra obra, né? Então, tudo na natureza, a água, as árvores, né? E até os espaços que você... São todos na natureza, são fazendas, não é um prédio aqui dentro da cidade. Então, a gente que está populando demais. Agora está tendo um movimento até inverso, né? Eu estava lendo essa dia. A gente está começando a entender essa necessidade. Para ter um pedacinho de terra, né? É fundamental, porque nós somos natureza. Até disse passar, né? Uma vez a Ida disse algo, eu acho que foi no IRC, ou na DEP, não sei. E aí ela falou, eu moro em casa, eu acho morar em prédio uma grande loucura. Porque daquele jeito dela, né? Porque você vai ficar num mar de campo, 300 campos no mesmo conflito. E é isso que a gente faz, né? E falando de interação entre campos, assim, uma das grandes obras que você também faz são as viagens, né? Ah, sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, se foi nem um nem outro, essa experiência de começar a levar as pessoas para conhecerem e interagirem com o campo de outros lugares, né? Como é que isso ficava? Olha, isso veio em meditação, né? Eu nunca pensei em viajar e levar pessoas. Aí veio a intuição que eu deveria levar pessoas para viagens místico-culturais, né? Então, eu tenho uns amigos que são de turismo, né? De agências de turismo, tenho 3, aí eu conversava com eles, a gente formava um roteiro, por exemplo, ao Peru, eu fui muito, então a gente fazia essas viagens, mas não era uma viagem só de turismo. Ali eu falava da mística do local. Como que eu falava? Para não ter palestras chatas e miásticas, se você vai para o exterior, você quer conhecer também, né? E divertir, eram viagens muito divertidas. Então, nos ônibus, quando a gente estava indo de um lugar para o outro, eu pegava o microfone e dava as aulas, né, da mística, de como que era aquilo. Depois a gente visitava os locais que a gente falava e, às vezes, quando tinha uma noite livre, à noite no hotel. Foram viagens assim, até hoje as pessoas insistem para que que eu pudesse fazer mais viagens. Já fomos nos 70 e tantos países. Uau! Butão, China, Tibete. Ela bateu. Eu sou louca por Butão. Louca. Vamos, mãe. Pois eu tenho uma cliente minha que ela já viajou muito comigo
Ela está olhando para a viagem para o botão. Eu posso pôr vocês em Ó, contato por com favor, ela. por favor. É, Eu já tive a intuição que esse ano eu vou fazer uma viagem pois transformadora. ela Então, está talvez olhando, seja ela. ela está olhando isso, né? É. E como que era a escolha dos países, inclusive? Olha, também era por intuição. Não tem jeito. Eu sentia onde que eu tinha que ir. E intuição e ficar atenta ao que o universo estava me dizendo. Aham. Não só a intuição. Então, se algumas pessoas falavam assim, ô Gislene, vamos lá no Tibete? Hoje, duas, três falavam, vamos para o Tibete? Eu falava, eu tenho que arranjar uma viagem para o Tibete. Mas aí, para chegar no Tibete, a gente dá umas voltas, né? Tem, passa pela China, por outros lugares, né? Então, sempre assim, eu ficava atenta à demanda, que para mim é a voz do universo falando com a gente, Aham. e também a minha intuição. Foram viagens assim muito importantes, muito significativas, né? E de crescimento pessoal, porque a gente tinha as práticas. A gente começava um dia com meditação, todos os dias, né? E fazíamos as práticas, por exemplo, as práticas da mística andina, em todos os lugares sagrados a gente fazia as práticas do hinduísmo, do budismo, tudo a gente fazia as práticas no próprio local. E tinha a experiência das pessoas, dos viajantes com eles mesmos, e também a interação com o campo de consciência do Isso, lugar, do que é bem local. diferente do brasileiro, É. né? E tem algum caso dentro dessas centenas de viagens, 70 e poucos países, muito mais vezes em cada lugar, acredito eu, que você pode compartilhar com a gente assim, uma história. Teve algum lugar assim, de guerra ou de conflito? De conflito, Ah, teve. Mas assim, foi quando a gente foi uma vez à Índia, estava tendo uns problemas do Paquistão, mas eu nem importo, eu sabia que não ia acontecer nada. é uma coragem. Essa guerrinha assim, que eu tô fazendo. É uma guerrinha. Agora, já teve casos assim, por exemplo, tinha um. Eu mesmo começo a rir antes de contar, né? Ele era do Rio Grande do Sul, e ele era assim, ele tinha 60 anos, ele era totalmente fora da caixinha. Aí nós chegamos na Índia, que eles são meio exigentes, né? E ele tinha. Eu estava em Dharamsala. Dharamsala é a fronteira da Índia com a China, é lá nos Alpes, né, do Himalaia, né? E a gente ia para Delhi para pegar o voo. E no meio do caminho, a polícia nos pegou e tudo. E a gente tinha que pegar um visto que tinha passado de um estado para outro. Nós íamos de van e as malas já tinham seguido com outras vans, porque era um grupo de 40 pessoas. Você imagina o tanto de mala que tinha. Muita gente. E lá não tem jeito de ter ônibus grande, não. É tudo van, porque as estradas é tudo cheio de peripécia. Aí, chegamos lá na fronteira, eu esqueci meu passaporte dentro da mala, que já foi em outra mala. Nossa. Não tem passaporte. Aí os indianos não queriam me dar o visto para ele de jeito nenhum. Aí eu falei, me leva lá no seu chefe. E o avião atrasando já para nos esperar, num grupo grande. Aí eu fui lá, tinha uns 5 ou 6 indianos lá conversando, soldados, né? Eles riam, eu expliquei para eles, ele falou assim, a senhora quer um visto? Mas nós não podemos dar. Ele falou assim, a senhora quer isso? Pegou o carimbo, bateu no carimbo e bateu numa folha em branco. Pode dar. Não, não posso. Eu falei, eu só quero isso, me mostra o carimbo. Bati no carimbo, bati no passaporte e saí correndo. Vida louca. Meu Deus. E ela E vazou. Deu certo? Deu. Pronto. Os fins ficam os meios, os meios ficam os fins e assim seguiu. E como que volta depois de uma viagem? É uma viagem intensa, né? Você vai visitar o campo, às vezes não, sempre diferente, com pessoas buscando, né, essa conexão. E como que é voltar?
Como que as pessoas voltam? Como que você voltava dessas viagens? Era tranquilo, mesmo com esses horários, parece que eu já fui acostumando, né? É, a minha percepção, a gente fala muito também dessa construção espiral da nossa vida, É. né? O quanto também o campo do nem eu, nem outro É, também foi alargando o seu campo de percepção desde a infância, porque sabia o nível de continente de robustez que você precisaria ter viver, né? para ser catalisadora de tantas É, obras, né? é. E uma das coisas que nós temos também na nossa sociedade atual, por esse momento de travessia, acredito eu, com a chegada da internet, que tem grandes facilitações e também muita ansiedade. É. Então as pessoas acham que elas vão fazer, por exemplo, o curso, até um ano e meio de curso que fizemos, ou um retiro de 3 dias, e elas vão sair São fluentes em prontas. nenhum nem outro. É, E não é assim, né? é uma conquista, né? É uma conquista. Você vê, eu fiquei anos em cima de uma goiabeira, né? É. E quando Cada um criança, com o seu né? processo. Exatamente. Acreditar. É, exatamente. Muito bom. É, Sabe a impressão que me dá, te ouvindo, assim? Primeiro que, nossa, eu não sei nem se já acho que eu já até passando, né? Mas primeiro uma gratidão de te ouvir, eu te ouvi como psicóloga, não conhecia com essa profundidade, entrega a sua história, mas a sensação que me fica, que é muito gostosa, é de que quando a gente tem, eu vou usar a palavra fé, mas quando a gente tem certeza, que é o que você tem desde É. pequena, de que existe um propósito nisso tudo, como que existe uma leveza para tocar, uma coragem para fazer, um desprendimento, um desapego, e como que isso é bom. É. Olha as experiências, as possibilidades, né? Assim, a contribuição. É. Acho que a contribuição né, da sua história e dos seus exemplos que você construiu, para mim, é muito relevante. Para a Débora também, acho que todo mundo que assistir. Mas eu fiquei pensando nisso, como que você tem uma... Qual palavra que eu posso usar? Mas é fé, é certeza? certeza, certeza que a gente não está sozinha, que a gente tem ajuda, né? Porque eu peço muita ajuda, né? Sempre que eu preciso, e nessas viagens teve momentos, assim, você perguntou, teve pessoas que tiveram apendicite, crise de apendicite, o grupo teve que seguir com o guia, que eu viajava com uma companhia de turismo, era eu e um guia, né? Então, a responsabilidade era da companhia. Esse eu não seria ter responsabilidade. Então, eu tive que ficar em Agra, né, no Taj Mahal, com uma paciente que foi operada e o grupo seguiu a viagem com o guia. Depois nós encontramos em Delhi. Então, acontece essas coisas mesmo, mas é tudo natural. Mas que necessário me dar uma sensação, né? É. Porque o nível de criação para uma crise de apendicite estourar no campo, o que aquela alma está lidando Tá ali, lidando, né? a ponto de chegar no físico de precisar De ser qualquer cortada. modo, E um hospital indiano, é interessante, eles são super avançados, mas não tem higiene nenhuma. Imagina. Nossa Senhora, que desafio, né? Mas também que entrega, né? Entrega, É o que tinha. E o hospital, eu contatei com a agência de turismo que tinha nos recebido lá, e o moço que me levava no hotel para pegar roupa para ela e tudo, era de moto. Agora você imagina, eu na garupa de uma moto, agarrando o moço no trânsito caindo. Socorro! Ele falou assim, não aperta tanto, não estou conseguindo respirar. Tudo bem, isso aqui é assim mesmo. Que ótimo. Ai, que honra, que honra. É uma sensação, falando pessoalmente, né? Quando eu olho para o meu processo, assim, as certezas que eu tive quando criança e a busca, às vezes, até desenfreada por elas. E aí, quando eu olho o início, eu lembro que quando eu cheguei, olha a emoção chegando. Quando eu cheguei no IRC, no primeiro dia, eu me lembro como. Eu fui para ser aluna de transpessoal do CDC, Centro de Consciência. Luciana. Isso. E aí minha terapeuta Fabi, que inclusive é minha terapeuta até hoje, esteve aqueles hiatos, mas voltamos. Ela falou, olha, eu acho que você é super transpessoal. E eu em pranto, eu disse, nem o que é isso? Eu falei, não é isso que eu ouvi falar aqui. Você pode resolver meu problema, por favor? E aí ela me contou sobre o IRC. E aí fui, e quando eu cheguei, eu lembro que eu fui de táxi. Eu parece que se eu fechar os olhos, eu vou voltar para aquele carro. E aí quando eu fui descer, tava tocando aquela música da Zélia Duncan, Alma.
Deixa eu ver sua alma. E aí, quando eu cheguei e tava tocando essa música, eu falei, ih, gente, o babado aqui vai ser forte. E foi forte. E depois de 1 ano e meio, e tá hoje, depois de 3 anos dessa que tocou essa música, a gente aqui conversando com você é de uma honra e de um deleite pro meu processo pessoal, porque eu vejo esse caminho e essa espiralada e os mergulhos que a gente que dá. as coisas caminham, tem todo sentido, né? Muito, muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a Lu, que me convidou para isso tudo. Sim. Porque. E aí eu tô nem falando de vocês, mas não tô falando de mim mesmo. A minha história também é legal, porque eu pedi as informações da Transpessoal, mandado por e-mail, e aí eu não achava o e-mail, digitei no localizar Transpessoal. Apareceu, olha, eu nem lembrava disso. Eu fiz terapia com você em 2010, 2011, foi quando eu engravidei. E aí apareceu, eu fazia registro das sessões. Apareceram todos os registros. Olha. Aí eu lembrei, aí tinham duas coisas que você me recomendou. Uma era uma viagem e o outro era conhecer o IRC. Aí eu falei, gente, é agora. Eu já fiz a bateria, enfim. Então, também compactuo com a gratidão da Débora. A sua história, ela é... Isso, você é inspiradora. É você inspiradora. Pra gente é uma honra estar aqui. Acho que não passei mal à toa ontem, a gente ia gravar ontem, passei mal, falei, não vou sustentar esse tamanho de pessoa. A frequência vai assim. Mas é que temos um cachorrinho que está ajudando a gente a ficar em paz. Tá no posto dele, ele te sustentando. Queríamos, de novo, agradecer. Uma honra. Nós vamos deixar para vocês todos os contatos, o livro, como eu falei no início. E espero que vocês aproveitem tanto quanto ou mais. Não, acho que mais não tem jeito, não. Porque nós duas. Foi mal. O privilégio é nosso. Aí vocês criam a história de vocês. Aí. Muito obrigada, viu, Gisele? Eu que agradeço a oportunidade de falar com um número maior de pessoas, né? Para mim é uma honra também. Agradeço muito. Que bênção. Gente, curtam, compartilhem tudo que vocês já sabem. A inspiração dessas histórias de perceber, às vezes, o quanto uma semente precisa ser plantada e ela vai um tempo ali no campo de uma pessoa para germinar, no nosso próprio campo. Então, a gente não pode subestimar a força que tem uma palavra, às vezes, uma frase. Então, se você pensou em alguém, se você tem o seu nem eu nem outro e quer espalhar essa mensagem para mais pessoas, encaminha, curte, salva, tudo que vocês já conheçam e os contatos estão todos aí embaixo para vocês se aprofundarem também à medida que forem sentindo. E eu gostaria de deixar uma última palavra para vocês, né? Escutem a sua voz interna. Só isso. É isso. Só isso tudo, sem medo. Só isso tudo. Um beijo. Beijo, até a próxima. Um beijo.